Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais um programa Quem é U? O Quem é U desta semana nós preferimos trazer-vos o nosso conceituado Sheikh, que é muito conhecido ao nível das redes sociais e ao nível local ou então ao nível do nosso país. Falamos-vos concretamente do Sheikh Said Habib. Hoje nós queremos conhecer a sua biografia. Aliás, queremos vos pôr a par, aqueles que estão a assistir a este programa pela primeira vez, dizer-vos que decidimos levar a biografia dos nossos ulamás, porque notamos esta deficiência dentro do nosso país, principalmente. Pois várias pessoas, se nós formos a perguntá-los sobre os seus líderes, eles poderão nos detalhar do tintim a tintim, passa a expressão. E nós não temos esta coragem de nos aproximar dos nossos líderes. Razão pela qual que a caravana de Da'wa preferiu levar a peito esta preocupação, que é para você, meu caro irmão, e a mim conhecermos quem são os nossos líderes. Portanto, uma saudação especial ao nosso Fadilat Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mashallah. Sheikh, bom, é nossa preocupação, é o nosso dever, nós como os liderados, aproximarmos-nos dos nossos líderes, que é para os conhecermos de forma um pouco detalhada. Quem é o Sheikh Said Habib? Em primeiro lugar, depois de louvar a Allah subhanahu wa ta'ala e endereçar as suas bênçãos, misericórdia ao nosso querido Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, quero em primeiro lugar agradecer a todos os irmãos por esta iniciativa, e eu acho uma iniciativa muito importante, uma iniciativa que deve ser encorajada, que deve ser acarinhada, na medida em que ela procura explorar e trazer aquilo que é, digamos, o espelho dos nossos álimos, e eu acredito que neste país muito foi feito, e nós hoje, naturalmente, trilhando o mesmo caminho, nós estamos a fazer mais do que passar pelo mesmo caminho que os nossos conceituados álimos desbravaram no passado, e por causa disso, hoje, muitos de nós nascemos em famílias muçulmanas, conhecemos um pouco sobre o Dini, porque alguém fez esse trabalho. Portanto, eu até porque, antes de ir diretamente responder à questão que me coloca, gostaria de dizer que muitas vezes é um pouco pesado considerar-me um álimo, na medida em que nós, talvez, na melhor das hipóteses, somos apenas reflexos dos verdadeiros álимos que passaram por este país e de muitos álимos também que, através deles, Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu parte daquilo que hoje conhecemos sobre o Islã. Mas indo diretamente para a questão que me coloca, quem é Said Habib? Said Habib é este, está aqui sentado, Said Habib ibn Muhammad al-Baqir. Portanto, Muhammad al-Baqir, meu pai, e minha mãe chamava-se Amina bintu Abdurrahman, ambos já faleceram, e daí, em 1969, precisamente no dia 3 de setembro, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que este seu humilde servo, Said Habib, viesse ao mundo. Então, de lá até esta parte, ainda estou de passagem por este mundo. Só Allah sabe quando é que vou deixar. É verdade. Sheikh Said Habib, na verdade, as vossas palavras têm tocado os corações de várias pessoas, e eu tenho a afirmar categoricamente diante dos nossos internautas, e se porventura este programa chegar
algumas comunicações sociais, dizer aos nossos ouvintes, por que não telespectadores também, porque um dia se calhar poderão procurar pelos nossos trabalhos. Afirmar categoricamente que eu sou um admirador e, digamos, um aluno à distância do Sheikh Said Habib através das vossas palestras. Qual foi o percurso do vosso estudo? Onde é que estudou o Sheikh Said Habib e como é que aparece esta força de trilhar pelo caminho islâmico, de estudos islâmicos? Jazakallahu khairan, e também aproveito a ocasião para poder agradecer por esta informação nova que obtive agora. É um pouco estranho ouvirmos isso, né? Estudante à distância. Isso tudo são favores e graças de Allah subhanahu wa ta'ala. Por nós mesmos não temos força nenhuma, mas é Allah quem faz chegar. Relativamente ao percurso, lembro-me que iniciei os meus estudos na ilha de Moçambique, que é a minha terra natal. Estudava tanto na escola como na madraça e já tive vários professores, e o meu primeiro professor chamava-se Abdul Sattar e era meu vizinho. Fui para a madraça por curiosidade, por ver minha irmã ir para lá. Então comecei com ele na madraça, na mesquita central da ilha de Moçambique, e depois no ensino oficial estudei de acordo com o antigo Sistema Nacional de Educação até completar a 6ª classe. Depois de ter feito a 6ª classe, tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo através da Africa Muslim Agency. Na altura estava cá o primeiro sudanês que veio para o país, era um engenheiro Yahya, e naquela altura há uma figura, além de que o meu pai já batalhava tanto para eu conseguir estudar fora, e era o meu grande entusiasmo. Na verdade, houve uma figura que contribuiu significativamente e que hoje já faleceu, que faço muito doa, foi o falecido Sheikh Muhammad Yusuf. Portanto, ele, quando eu cheguei cá no Maputo, acolheu-me em sua casa, e em 1987 viajei para o Sudão. Fui para o Sudão, primeiro fiz 3 anos da língua árabe e depois dei continuidade ao ensino secundário até completar a 12ª classe. Então, em 1992 ingressei para a faculdade, que era a Faculdade de Direito. Na altura, quando eu entrei para a faculdade, havia 2 ramos. Primeiro, a própria faculdade era chamada de Kulliyat Dirasat al-Islamiyya, que era a Faculdade dos Estudos Islâmicos. Só que dentro da faculdade havia 2 possibilidades. Poderia seguir o Sharia, que é o direito islâmico, ou então poderia seguir o direito, as pessoas chamam às vezes, alguns dizem direito positivo, direito canônico, direito civil, mas seja lá o que for, é igual ao nosso direito em vigor. Então, só que na altura eu preferi seguir mesmo o tal direito canônico, o direito positivo. Mas sempre a minha paixão era os estudos islâmicos. Então, daí desenvolvi esta parte também, e Allah subhanahu wa ta'ala ajudou-me e fiquei no Sudão durante 10 anos. 10 anos fiz a língua árabe, um ensino secundário, e depois 4 anos de faculdade, onde fiz a minha licenciatura em Direito. Depois, em 1997, voltei para o país. Portanto, foram 10 anos. Eu às vezes até costumo brincar com alguns amigos, digo, olha, o nosso país precisou de 10 anos para se libertar, eu também precisei de 10 anos para voltar para o país. Então, este mais ou menos, em resumo, foi o meu percurso acadêmico, e logo que eu voltei, então passei para Nacala e comecei a trabalhar com a Africa Muslim Agency. Certo. Sheikh, quando é que deixa Nacala
e instala-se na cidade capital ou então instala-se na capital moçambicana, Maputo? Eu saí de Nacala em finais de 2002. Okay. E a razão que me fez sair de Nacala para cá não era exatamente para vir viver no Maputo. Aliás, confesso, Maputo era o último lugar onde eu queria viver. Eu vim por causa da doença da minha mãe. Ela tinha problemas de cancro e a doença, cada dia que passava, agravava-se. Então ela foi transferida para cá, para o Maputo. E eu contava talvez ficar aqui no Maputo talvez 2 semanas ou 1 mês. Então pedi férias na África Muslim e vim para cá com a minha mãe. Mas a doença dela agravou-se de tal maneira que a minha irmã mais velha, que na altura vivia em Portugal, pediu para que criássemos condições para que ela viajasse para Portugal. E alhamdulillah, nessa altura, irmãos de boa fé ajudaram muito, tanto nas passagens, até que ela viajou para Portugal. Não me esqueço ainda, neste sentido, do Dr. Shabir. Dr. Shabir é um paquistanês que depois veio residir em Moçambique e antes trabalhou também na África Muslim. E eu conheço ele através do irmão, que neste momento está em Nacala, chama-se Malik. Então, eles também ajudaram muito. Então, a minha mãe foi para Portugal em tratamento e ficou quase 2 semanas, depois perdeu a vida. Allah subhanahu wa ta'ala levou, e isso foi no mês de Ramadã, precisamente, devia ser no dia 15 de novembro, era o mês de Ramadã, já em finais de 2002. E daí eu já estava a preparar-me para regressar, e trabalhava com o Dr. Nabil, que era o coordenador da África Muslima naquela altura, e ele disse: olha, nós precisamos de ti aqui no Maputo. Então daí eu começo a trabalhar já na Machava Socimol, Machava, na escola secundária, no centro An-Nafis da África Muslim. Então fico a trabalhar lá. Eu trabalhei na África Muslim durante 8 anos. Depois fiquei 1 ano sem trabalhar. Depois é que ingressei para o aparelho do Estado. E ainda nessa altura, depois, já não me lembro mais ou menos em que ano, fui convidado já para ser imamo deste Masjid Muhammad, para ser o imamo principal. Então de lá para cá ainda estou nesta mesquita. Que bom, que bom. Sheikh, falou-nos aqui de trabalhar no aparelho do Estado. Qual foi a função, que tipo de trabalho fez no aparelho do Estado? Bom, no aparelho do Estado, a primeira vez que eu entro para o aparelho do Estado, havia uma comissão que foi criada para... praticamente aquilo incluía o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério do Interior, tanto mesmo a própria presidência. Trabalhei nesta comissão há algum tempo, só que atualmente estou já afeto no Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, precisamente na Direção Nacional dos Assuntos Religiosos. Mas antes de entrar já para o Ministério da Justiça, recebi um convite para integrar um órgão do Estado, que é o Conselho de Estado. Então, ainda estou neste Conselho de Estado. Os donos chamam de Conselho de Ancião. Eu ainda nem atingi essa idade. Aliás, e é engraçado que naquele órgão sou o mais novo. Opa, é bom. Então, basicamente, e em poucas palavras, foi este percurso. Ok, certo. Bom, o percurso, comparativamente com aquilo que são as idades dos nossos teólogos atuais, o percurso é doce e longo. Apesar do Sheikh Said Habib não considerar que este percurso seja longo, mas eu pessoalmente considero este percurso ser longo.
Mas na vida nós temos coisas agradáveis e desagradáveis. Quais foram os momentos marcantes para o Sheikh Said Habib? Momentos marcantes positivos ou negativos? Eu diria momentos positivos. Comecemos com momentos positivos. Realmente eu tive momentos marcantes positivos. Talvez um dos momentos marcantes da minha vida foi quando Allah concedeu-me esta oportunidade de ir para o Sudão para estudar. Por que este momento foi marcante para mim? É verdade que eu nasci numa família muçulmana. Nasci numa família profundamente conservadora. Eu venho praticamente lá do fundo das confrarias. Portanto, todos os meus avós, meus pais, eu encontrei uma tradição religiosa que me foi transmitida muito grande e muito enraizada. Entretanto, era normal que eu pensasse em dar continuidade. Aliás, dentro da minha família haviam expectativas de dar continuidade a esta linhagem. Mas depois de chegar no Sudão, em algum momento eu parei para fazer uma revisão, uma avaliação de toda a herança religiosa que eu recebi dentro da família. E à luz daquilo que eu aprendia do Corão e Sunna, fui constatando que afinal havia muita coisa errada dentro daquela tradição religiosa que eu recebi. Eu fui para o Sudão, nasci e era muçulmano, nasci numa família muçulmana, mas qual era o tipo do Islã que nós tínhamos? Era aquele Islã que eu muitas vezes gosto de chamar de transmissão genética do Islã. Eu nasci porque os meus pais são muçulmanos e tudo mais. Mas há uma coisa que eu precisava mesmo alcançar, era ser muçulmano por convicção. E para ser muçulmano por convicção, tinha que aprofundar o estudo do Corão e Sunna. Então, à luz do Corão e Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala ajudou-me muito a corrigir em mim certas coisas que eu havia recebido como dini. E este exercício todo custou-me muito caro. Custou-me a insatisfação de muitos membros da minha família, até da minha própria comunidade. Talvez até hoje posso dizer isso. Nem toda a gente concordou. Tanto que até outros já chegaram a adjetivar-me com nomes de, olha, este traiu a tradição, virou-se contra a tradição. Talvez se o pai dele estivesse vivo ou o avô dele se estivesse vivo não iria concordar. Mas eu aqui aproveito partilhar com os meus irmãos algo muito interessante. Eu quando saí de Moçambique não era tão criança. Tinha alguma noção. Tinha alguma noção das coisas. A verdade é que eu muito cedo prestei atenção exatamente por causa do tipo de educação que meu pai inculcava dentro não só de mim, como dos meus irmãos também. É que o meu pai nunca nos incentivava para aquilo que era tradição. Só para citar um exemplo, o Sérgio deve saber que nós no Norte tínhamos um livro muito importante, talvez mais importante que o próprio Corão, era o livro de Maulid. E eu fazia esforço enorme para decorar. E uma vez meu pai voltava da mesquita e encontrou-me a tentar decorar o livro de Maulid, o Al-Barzanji. E ele perguntou-me, o que é que estás a fazer? E eu disse, pai, estou a tentar decorar. E ele disse-me assim, seria bom se tentasses decorar o Corão. Isso chamou-me a atenção. Se este livro é importante, por que meu pai desincentiva-me e incentiva-me para um outro livro, que é o Corão? Isso chamou-me a atenção. Certa vez, ele tinha senhas, porque naquela altura também havia problemas de kafan, tudo isso. Então, o pouco kafan que ele recebia como líder religioso, então qualquer crente que precisasse de kafan,
ele passava aquela senha, preenchia, entregava a pessoa, depois ia levantar o kafan. E ele precisou de viajar para Nampula. Então ensinou-me, explicou-me como preencher as senhas e disse-me assim: qualquer muçulmano que chegar a precisar desta senha, preencha desta forma e entrega-lhe. Eu sabia perfeitamente que meu pai era da confraria Qadriya Sadat. Então eu perguntei, pai, se chegar um muçulmano ou se chegar um membro da confraria Qadriya Sadat? E meu pai zangou-me. Eu disse, quando chegar um muçulmano. Foi uma chamada de atenção. Então, ele próprio não fazia questão de me levar para aqueles locais onde havia aqueles momentos de maulides, por aí em diante. Então, tudo isto, eu depois, quando cheguei no Sudão, comecei a refletir em tudo isto. Afinal, qual era a mensagem que meu pai queria me deixar? Por isso mesmo, eu até respondi a certas pessoas, olha, não, se meu pai estivesse vivo, não haveria conflito nenhum, antes pelo contrário, haveria concordância. E ele mesmo em casa dizia, olha, há muita coisa que se faz aqui, está errado, o certo é isto. Mostravam-nos ele, e todos os meses de Ramadã, nós até fazíamos muito dua para que o Ramadã chegasse perto, porque meu pai tinha uma tradição lá em casa, todas as noites de Ramadã, antes de irmos dormir, depois do Tarawih, ele contava-nos histórias dos profetas e mensageiros de Allah. Eu lembro-me a primeira história que eu ouvi dele, foi a história de Nabi Yusuf. E isso logo criava uma certa ligação com o próprio Corão. E eu falei aqui dos meus professores de madraça, mas na verdade no Corão al-Karim, um dos grandes professores que eu tive à distância e que me influenciou bastante foi o Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad. Porque meu pai trazia gravações dele e realmente eu comecei a aprender o tajwid com o Sheikh Abdul Basit antes de conhecer mesmo as regras do tajwid, que isto é ikhfa e idhar. Mas depois tínhamos um professor lá na ilha, ele aprendeu o tajwid através da rádio, ouvia sempre a voz da Tanzânia. E ele era um eletricista por excelência, trabalhava na eletricidade de Moçambique. Aprendeu o tajwid, então abriu uma madraça. Só que naquela altura, como ele era do Conselho Islâmico, então as pessoas do Conselho Islâmico eram acusadas de serem wahhabis, sucutos, assim. E numa sexta-feira, enquanto eu saía da mesquita, ele chamava-se Ismael Viegas, convidou-me, disse, olha, eu quero que venhas para a minha casa para aprender o tajwid. E eu perguntava, mas o que é isso de tajwid? Então comecei a aprender às escondidas com ele o tajwid. Mas algumas pessoas viram-me e disseram assim, tu vais aprender o wahhabismo na casa deste senhor, nós vamos informar o teu pai. E eu, com medo, decidi tomar a dianteira e ser eu o primeiro a informar o meu pai. Eu disse, olha pai, eu recebi um convite para ir aprender tajwid, mas não sei o que é na casa do senhor Ismael Viegas. Então meu pai disse, olha, se não me tivesses dito, eu já estava a pensar em levar-te para lá. E o meu próprio pai dava aulas de tajwid em casa depois de Salat al-Fajr. E a minha mãe disse, olha, se tu ensinas aqui tajwid, por que não ensinas também teu filho? E ele respondeu assim, não, ele tem que caminhar à busca do conhecimento. Portanto, ele dando tajwid, mas eu ia aprender com outro professor. Então, foram praticamente isto, voltando para a primeira questão, é que o momento em que eu vou para o Sudão, para mim foi um momento marcante, de tal maneira, porque talvez se Allah não me tivesse concedido aquele momento e aquela oportunidade, eu estaria hoje, talvez, a divagar só, sem conhecer o verdadeiro rumo, mas a minha ida para o Sudão facilitou-me muito o contacto com o Corão e Sunna, e isso ajudou-me a corrigir muitos aspectos que eu havia herdado como sendo religião. E é isso que tenho estado a tentar incutir na minha família. Naturalmente há resistências de alguns, outros não aceitam, mas tirando isso, este foi um momento muito marcante na minha vida. Bom, para os que nos estão a acompanhar, dizer que estamos aqui em conversa com o Sheikh Said Habibo, Sheikh este que tem nos abrilhantado ou tem nos brindado com as suas sábias palavras, transmitindo-nos o conhecimento. Sheikh falou-nos aqui do vosso pai. Eu queria saber queria saber quantos irmãos eram ou são.
Na verdade, nós éramos 8 irmãos. Ou, para melhor dizer, quer dizer, 8 irmãos, praticamente 4 rapazes e 4 meninas. Certo. Para ser mais concreto, na verdade, nós éramos 10. 5 rapazes e 5 meninas. O primeiro casal morreu muito cedo. E depois perdi mais um irmão, era o mais novo de todos. Assim ficamos 3 rapazes e 4 meninas. Tenho 2 irmãs mais velhas. A mais velha está em Nampula. A seguir, a outra minha irmã, neste momento, está em Portugal. 2 estão em Nacala. Dos meus irmãos, um está em Nacala, o mais novo já faleceu, e o outro está aqui no Maputo. Que bom, que bom. Bom, faltou-nos aqui, ou faltaram-nos os nomes, pois estamos a fazer uma gravação que ficará na memória. Acredito que os nossos filhos, netos, perguntarão: e agora? Quais eram os nomes dos irmãos do Sheikh Said Habib? Bom, a minha irmã mais velha, ela tem o nome da minha avó, mãe do meu pai, chama-se Alawiya. A seguir, a outra minha irmã chama-se Fátima. Depois venho eu, Said Habib. E depois é que vem o casal que já faleceu. Era Mariam, depois Yusuf. Estes faleceram. Depois nasceu o Suleiman, que está aqui no Maputo. Depois do Suleiman vem Abdurrahman, que está em Nacala. Mas antes destes, vem outra vez Mariam, Sara. São minhas 2 irmãs. Depois é que vem o Suleiman, Abdurrahman. O último também era Yusuf, que já faleceu. Disse-me no princípio, parece uma pergunta um pouco tola, mas pronto, vai ter que me aceitar. Encontrei esta confusão. Sheikh é Said Habib ou Sayyid? Eu, por acaso, também acompanhei esta confusão. Alguns dizem Said Habib, mas na verdade é com Ya, porque no árabe, no alfabeto árabe, nós temos o Ain e depois temos a última letra, que é o último caractere, que é o Ya. Meu nome é com Ya, não com Ain. Então, portanto, Said está errado. É Sayyid Habib. Certo. Então, este aqui é o correto. Sheikh, nós andamos, quando somos figuras públicas, a nossa imagem é manchada e é atacada de várias formas. E, tristemente, na nossa sociedade, particularmente na nossa comunidade, nós notamos isto. As pessoas sempre procuraram defeitos dos nossos líderes ou procuram defeitos onde não há defeito. Sheikh, já sentiu alguma vez, já sentiu um ataque da sua imagem por pessoas que se calhar pertencem à nossa comunidade? E devo confessar que eu vivo isso no meu dia a dia. E de princípio até me preocupava, mas agora até não diria que me conforta, porque não é fácil, mas existe. Agora, se isso for em prol do Islã, eu digo alhamdulillah, então seja bem-vindo. Se não for em prol do Islã, então realmente é uma questão muito preocupante. Mas isto é natural, porque nós temos o exemplo até dos profetas, na nossa sociedade também, só não é atacado quem não faz nada. É verdade. Sim, então, se alguém nos ataca, então é sinal de que então estamos a trabalhar. É verdade. Esse aqui é mais importante. Esta coisa de atacar, porque nós quando estamos no mimbar, a nossa missão não é de agradar as pessoas. A nossa missão é de corrigir falhas que existem na sociedade. E isto naturalmente vai incomodar uma e outra pessoa. Nós não estamos para atacar as pessoas, mas estamos para servir as pessoas. Então, no meio disto também não somos anjos. Somos seres humanos com todos os defeitos que qualquer ser humano tem. Reconhecemos, sim, em algum momento podemos falhar como humanos, podemos acertar, mas o ser humano, por natureza,
rapidamente esquece-se daquilo que é um bem, mas do mal ninguém se esquece. Portanto, isso não é preocupação, sentimos isso todos os dias, né? Até porque eu diria assim, talvez melhor é aquele que ataca diretamente, não aquele que ataca assim atrás. Agora, o que nos interessa realmente é não perdermos tempo, porque temos pouco tempo, nós não sabemos quando é que vamos deixar este mundo. O mais importante é que Allah subhanahu wa ta'ala nos confiou uma missão, que é a transmissão deste dini. Então penso que não haveria tempo para podermos responder isto ou aquilo. O tempo é mesmo para usar, explorar para divulgar esta mensagem, para que ela possa chegar a quem ainda está a viver nas trevas. Portanto, ataque isso todos nós sabemos. Se olharmos para o passado dos nossos álamos ainda neste país, qual é o álamo que não foi atacado? É verdade. Então isso faz parte, são os percalços do caminho. Certo. E nós temos que nos adaptar e habituarmos a conviver com às vezes, essas deficiências do nosso Jamaat. Sheikh, não me resta nenhuma pergunta, se calhar deixei ficar alguma coisa, o Sheikh vai ter que completar nesta última parte, que é para as últimas considerações. Jazakallahu khairan. Em jeito de últimas considerações, primeiro quero agradecer mais uma vez esta iniciativa tão importante, que aliás é uma iniciativa inédita no nosso país. Certo. Se houve alguém que já levou isso a cabo, eu sei que algumas pessoas de boa fé também já fizeram isso no tempo do Maulana Boubacar Mandjira, mas aquele material, não sei depois qual foi o destino que foi dado a este material, mas a verdade é que é uma experiência inédita e nós devemos encorajar e acarinhar isso. Por último, também aproveitar esta ocasião para incentivar a todos os irmãos muçulmanos para que tomemos este dini com firmeza. Nós que hoje somos chamados de álamos e o nosso Jamaat, não há nenhuma diferença. A única diferença talvez porque temos uma responsabilidade acrescida. O nosso objetivo e o nosso foco é a divulgação deste Islã para todos poderem viver este Islã. Porque é isso que nós vamos apresentar no dia de Qiyamah. Allah não vai nos perguntar quantos carros tínhamos, quantas casas tínhamos, o que é que nós éramos aqui, se éramos doutores ou engenheiros, mas vai nos perguntar somente por causa desta palavra La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, se transmitimos ou não. E termos esta responsabilidade de que neste planeta qualquer pessoa, criatura de Allah, que ainda não lhe chegou esta palavra La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, é da nossa responsabilidade. Então, é isso que eu queria partilhar com todos os irmãos e rogar a Allah subhanahu wa ta'ala que dê ao nosso Sheikh também muita força, muita coragem, determinação e continuar este trabalho. E naturalmente poderá contar conosco para qualquer coisa que estiver ao nosso alcance, dentro daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permitir. Jazakallah khairan, Sheikh Sayyid Habib. Jazakallah khairan. Pronto, a todos os que estiveram em nossa companhia, dizer que este foi o nosso percurso. Chegamos ao pé do Sheikh Sayyid Habib para tirarmos algumas dúvidas e para termos a sua biografia. Foi um grande prazer termos estado na vossa companhia. Meu nome é Abdulrahman Ibn Said. Voltarei a estar convosco nas próximas ocasiões. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.